Howdy, man. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Arte Agenda Entrevista. Se ele não é o meu convidado mais regular e frequente em todas as lives, entrevistas, estava contando aqui no estúdio antes que nós já fizemos entrevistas ali na redação, com o Antônio tocando e a galera aplaudindo, né? Foi Antônio mesmo. Vilela, seja bem-vindo ao Correio do Povo. Valeu, muito obrigado, Gonzaga, pelo convite e mais uma vez aqui contigo. É sempre um prazer conversar, sempre uma entrevista que rende, porque quando o entrevistador tem domínio do assunto, é muito melhor. Isso é certo. Então vamos convidar algum cara, assim, tipo um Bial da vida aí, mas tudo bem, eu vou tentar improvisar aqui, né? Antônio, ouvindo exaustivamente o disco, né, naquele link mais personalizado, e depois as pessoas vão ter todos na. E eu me lembro de várias músicas que tu, nas entrevistas que a gente fazia na pandemia, explicando que já tinha essa ou aquela, depois do teu show derradeiro aqui em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. E eu não posso deixar de começar, e tu falou de domínio, mas cara, a gente, esse 2023, começou um pouco mais triste, tu sabe por quê? E eu queria falar de Manhana, queria falar queria falar desse disco específico, desse banquete, dessa conjunção de afetos, amizades e amores, e falo da música Manhana como uma significação de vários ritmos e composições, e a presença do Bebeto para dizer assim que esse disco está chegando, a gente estava tão ansioso pela chegada do banquete. Que legal. Pois é, era um disco. Primeiro eu vou falar um pouquinho do disco, que era para ele ter. Ele deveria ter saído. No meu planejamento é que ele saísse em novembro de 2021, que era o ano que eu estava comemorando 60 de existência e 40 de carreira musical. Foi um ano que foi marcado, a gente ainda estava bem no auge da pandemia, e eu aproveitei aquele tempo em casa assim, para vasculhar os meus arquivos e comecei a encontrar show gravado ao vivo na França que não tinha sido lançado, videoclipe gravado na França que não tinha sido lançado, shows gravados no Renascença inteiro que não estava no meu canal do YouTube. Depois tinha o Gravidade do Amor, que foi gravado em 2016 em áudio e vídeo no Sgt. Peppers e não tinha sido lançado. Tinha o Luz Acesa, gravado em 2020 no Renascença, que não tinha sido lançado. Enfim, eram várias coisas que estavam guardadas, né? Então, eu junto com o Léo Brast, que é o engenheiro de som que trabalha comigo, a gente foi mixando tudo isso. O Renato Falcão, que fez os vídeos, foi editando os vídeos e tal, e a gente conseguiu manter uma agenda assim, de um lançamento por mês a partir de abril, e eu planejava que o banquete ia sair em novembro. Só que a diferença é você pegar um material que já existe, mixar e tal, e editar e arrumar, para embalar, para entregar para o público. E outra coisa é um disco que ainda precisa ser gravado e ainda precisa ser composto, principalmente. E eu estava contando com a velocidade da minha caneta, assim, só que ao mesmo tempo, quando chegou novembro, eu vi que não ia dar, digo, bom, já que eu não vou cumprir a promessa, que eu fiz até comigo mesmo, eu vou fazer um baita no disco. E aí comecei a compor e fazer coisas novas e me juntar com outras pessoas, né? E realmente a ideia do banquete sempre foi um disco de duetos, né? Para mais ou menos justificar a menção ao livro do Platão, que dá nome, né, que empresta o nome para esse disco, que é um disco de diálogos sobre o amor, e é um livro de diálogos sobre o amor. Então vou fazer um disco com diálogos sobre o amor, e esses diálogos, para eles serem o mais amplo possível, esses diálogos seriam com pessoas de outros países, contemplando todos os gêneros musicais, todos não, mas uma boa parte dos gêneros musicais que eu gosto, e outros nos quais eu nunca tinha me aventurado, como Quem Como Eu, que é um reggaeton, e
e além dos gêneros, as línguas. Então, é um disco que tem 5 idiomas, tem canções em 5 idiomas: português, espanhol, italiano, francês e inglês. São as línguas que eu costumo falar, que eu falo, que eu consigo me expressar melhor, consigo escrever também. E então, a ideia era realmente servir um banquete com muitos sabores, com muitos pratos distintos, né? Essa foi a ideia. E, e eu acho assim, de minha parte, acho que eu cumpri, porque eu estou muito orgulhoso, estou muito satisfeito com esse trabalho. E entre esses convidados não poderia ter faltado o Bebeto Alves, que o Bebeto, ele foi o meu parceiro mais constante, a pessoa com quem eu mais fiz músicas. Desde o meu segundo disco, Trânsito, sempre teve, no mínimo, uma música com o Bebeto. O Trânsito já saiu com duas, que era Ruas e Sinal dos Tempos. Depois eu tive um DVD chamado Sinal dos Tempos, cujo título do DVD é o título da nossa parceria. E inúmeras outras músicas nós compusemos também para outros artistas, né? Compusemos para o Juntos, o nosso coletivo, e compusemos também para Ana Carolina, para uma porção de gente. Então, na verdade, e o Bebeto, assim, das pessoas que eu mais amava nessa vida e continuo amando, porque ele vive dentro de, como se ele tivesse presente sempre. Eu estou sempre com a sensação de que o Bebeto está por aqui. Aí toda vez que eu faço uma música ou tenho uma ideia, eu digo, vou ligar para o Bebeto. Sempre me ocorre isso. Porque parece assim, ao mesmo tempo, é que essa ficha não cai nunca, né? Ela não cai, ela fica. A gente sabe que ele não está mais aqui nesse plano e tal, mas ao mesmo tempo eu sinto muito a presença dele, eu sonho muito com o Bebeto, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que ele está me soprando umas letras assim também. Então a partida dele realmente foi uma coisa muito triste, assim. Eu passei vários dias chorando, cara, literalmente, assim, lembrar e chorar, lembrar e chorar, lembrar e chorar, lembrar e chorar. E depois, aos poucos, a gente vai se habituando com a ideia, né, de que não vai mais ter a pessoa ali nessa disponibilidade física, assim, né? Agora só fazendo uma mesa espírita, Sim, sim. enfim. Mas assim, então o Bebeto ele participou com uma canção que a gente tinha composto em 2006, que era Manhana, e que fizemos na época uma versão para Ana Carolina, que é Manhã. A Ana Carolina acabou entrando na parceria, né, nessa parte da letra em português. Eu não me lembro se ela fez alguma coisa da música, mas eu acho que foi mais a parte da letra em português mesmo. E ela gravou no 2/4 e tal, e a gente ficou com essa versão espanhol suspensa, porque a gente sempre gostou muito, o Bebeto temos muitas músicas em espanhol, e a gente sempre gostou de se expressar nessa língua, por sermos ambos da fronteira, eu de São Gabriel e ele de Uruguaiana, e, e porque também uma língua, um idioma não é só uma linguagem diferente, é uma etnia diferente, é uma ética diferente, é uma maneira de ser diferente, né? Então, até mesmo a própria construção da linguística, ela reflete muito o que é o povo, o que é aquela cultura, né? Como se pensam as coisas, nas pequenas diferenças que a gente tem de um país para o outro, até mesmo dentro do português. Por exemplo, eu vejo que o português que nós falamos no Brasil, ele é bastante diferente, bastante não, mas tem diferenças assim com o português de Portugal, e isso se reflete também em uma maneira de ser. Então, isso é claro, é visível. Assim, eu vejo isso, minhas filhas percebem isso, minhas filhas, até a de 5, vai fazer 6, Antonella, já percebeu que tem uma diferença na língua que reflete uma diferença de comportamento, né? Nós, brasileiros, que temos essa característica reconhecida mundialmente, ser mais alegres, mais abertos e tal. Ultimamente andávamos um pouco mais tristes e mais fechados em função, né, dessa polarização política e de muitas inimizades que se criaram
nesse meio tempo, de que o Brasil ficou o país mais tenso e tal, mas mesmo assim eu percebo que o comportamento dos brasileiros que moram aqui, e eu me incluo, é diferente do comportamento dos portugueses. A gente realmente continua mais aberto, mais flexíveis, menos tradicionalistas, né? Mais logicamente que no Brasil também tem muito conservador, muita gente careta, mas assim há uma tendência maior no Brasil para estar aberto a mudanças. Então, e Portugal vai mais devagar nas mudanças. Por exemplo, quando se refere às crianças, eles falam assim, porque os meninos. E aí, num grupo de WhatsApp de pais, assim, vem, porque os meninos não vão, não sei o que lá. E eu disse, mas as meninas? Não, não, os meninos meninos e meninas. Mas por que vocês não falam as crianças? Como é que você se refere às crianças como aos meninos? Meninos e meninas. Eu sou pai de 2 meninas, eu não reconheço as minhas filhas nesse grupo dos meninos. Sim. Sim, Antônio, tu falaste dos duetos, falaste daquela construção dialógica do Platão, né, para o banquete, e eu queria que tu falasse de todas essas. A gente começou falando, né, do Bebeto, que era o parceiro desde sempre, né, mas Francis Raime, Gelson Oliveira, né, Colombo Cruz, Joana Mendoeira, portuguesa no caso, a Mafalda Minozzi, Chiara Chivello, a Marie Minet, o espanhol, francesa no caso, a Marie Minet, o espanhol Pedro Guerra e a venezuelana Georgina. Cara, é muita gente, e ao mesmo tempo que a gente faz a soma, e a Aninha Paula me deu a cola, que tu, né, que a Ana Paula Romero, um abraço também, tu, assessora maravilhosa, 62 músicos envolvidos em tudo, eu não sei se com os engenheiros e com toda a entourage para fazer esse disco, qual seria, assim? Não, com os engenheiros, aí já dá mais de 70, dá uns 70 e poucas pessoas que trabalharam no disco. É por isso que é engraçado. Quando eu fui fazer que me pediram aqui em Portugal para eu fazer um faixa a faixa, né, fazer a ficha técnica. Quando eu fui construir a ficha técnica, eu vi que eu fui contar, que eu fui ver a quantidade de pessoas que tinham. Então, para tu fazer o ISRC, que é o código numérico, né, que a gente usa para colocar nas músicas, para quando elas serem identificadas quando tocarem no rádio, enfim, quando elas forem executadas, o SRC, eu nunca tive um SRC tão grande, assim, tão trabalhoso de fazer, né? E como eu sou owner de mim mesmo, eu sou meu chefe, o meu CEO e tudo mais, sou meu secretário, eu sou meu estafeta, eu faço tudo, né? Eu faço SRC também. Então eu estava ali fazendo SRC, pô, mas que trabalheira que deu para fazer isso. Então, mas ao mesmo tempo eu me dei conta da riqueza que é musical e assim dessa variedade de músicos tão diferentes e distantes, gente que gravou na Espanha, que gravou em Portugal, que gravou no Rio, São Paulo, Nova York, Salvador, Belo Horizonte, na Alemanha, enfim, na França e na Itália, né, o caso da Mafalda. Então todo mundo se reunindo para fazer uma ação coletiva gigantesca. Assim. Então, é um negócio muito bacana ter todas essas pessoas, né, no disco. A Mafalda, por exemplo, Mafalda Minozzi, foi um casamento que tu foi o cupido. Pois porque estava lá, né? a gente já éramos amigos desde uma festa da música, Festa Nacional da Música, daquelas que o Fernando Vieira fazia, né, em Canela. A gente se conheceu lá, acho que em 2006, 2005, 2006, na festa de 2005 ou 2006, não me lembro. Mas, depois disso, eu trouxe a Mafalda Minozzi para fazer shows no Sgt. Peppers 2 vezes e tal, e a gente sempre foi estreitando essa amizade, né? E uma vez que fizemos uma entrevista contigo, os dois, veio aquele desejo da gente compor e uma provocação, vamos compor junto e tal. E aí, finalmente, saiu a canção, né? Que é Serena Serenata. Serena Serenata. E ficou assim, cara, a música, eu acho que ela é muito contundente, ela tem uma força
emocional, assim, muito grande. Então, Pois é. fala, Não, não, fala. no faixa a faixa, se a gente fosse fazer assim, com esses duetos, assim, cada música tem, que nem tu falaste, né? Tem um reggaeton, tem uma balada jazz, tem mais cada. Por exemplo, quando eu ouço tu e o Francis Haim na Choro Chorado, eu me lembro de todos os caras que estavam junto na época do Francis, depois na tua, assim. Eu digo assim, gente, mas o Francis ali tá com um jeito de Chico, essa composição tá com um jeito de Chico, É, tá com um jeito claro. de bossa, sabe? Tem um monte de referência. Eu queria que tu falasse um pouquinho de cada uma dessas. Sim. Começou. O show, vamos lá, então, o show do Chorado, é, o, realmente soa Chico, porque esse Chico que soa era o Francis Haim, Era o né? Francis, né? Era o Chico, o Chico fazendo letras com as melodias Do... do Francis Haim e vice-versa, o Francis Haim fazendo melodias em cima das letras do Chico. Então, no geral, assim, meu caro amigo, me perdoe, por favor, essa é música do Francis. Francis. Aí tu vai pegando várias assim incríveis, assim, que tem aquela sonoridade que é o Francis Haim, a assinatura dele, que durante um tempo teve associada à obra do Chico, A obra do como Chico. artista, como cantor, como letrista, né? E as músicas foram registradas nos discos do Chico. Também estão em alguns discos do Francis, mas que não tiveram a mesma projeção que os discos do Chico, porque a gente sabe que o Chico é dessa geração, junto com Caetano, Gilberto Gil e Milton Nascimento, foram os caras que mais tempo permaneceram e seguem permanecendo, né, na ponta assim, da MPB e referências para todos nós. Então eu acho legal assim, eu ver que eu tô ali fazendo um dueto com o Francis em algo que parece já um clássico, já parece uma coisa histórica, já soa como clássico, né? E cantar junto com ele é uma maravilha, foi muito legal. E teve um arranjo também de sopros, de piano, tudo quem fez foi o Eduardo Neves, o Carioca. Trabalhou muitos anos, era arranjador do Zeca Pagodinho também, da Joyce, trabalhou com o Hermeto Pascoal, trabalhou com muita gente, arranjou muitos discos e, cara, ele fez um negócio fabuloso ali também, que honra toda essa tradição ali do choro que vem do Francis e do Chico. Se a gente for fazer o faixa a faixa, então agora falamos de três, né? Eu acho. Vou começar do início para a gente não se perder. Então, Tá. a tal fotografia foi uma música que eu fiz inspirado em fotos de pessoas que no camarim, fãs, vinham conversar e tal, e em especial uma menina de Pelotas, que é a Bea, que me segue desde 2005, desde o show da gravação do Sinal dos Tempos no Teatro São Pedro, e é uma menina que tem Down, tem síndrome de Down, mas eu nunca vi uma pessoa, eu acho que talvez a minha fã mais fiel, assim, porque ela leva a mãe, leva a tia, e mora em Pelotas, e se eu faço show em Rio Grande, ela vai em Rio Grande, se faço show em Porto Alegre, eles foram os primeiros elas foram as primeiras a comprar os ingressos já para o Teatro Bourbon Country, bem na frente. Então, assim, a Bea é a maior inspiradora dessa música, mas vale e é extensivo a todas as pessoas que vêm fazer foto, que querem estar com a gente ali, muitas pessoas que são amigos também, outras pessoas que são fãs, que fazem aquela foto e a gente nunca mais enxerga na vida, né? Então a canção foi feita em homenagem a essas pessoas, em especial a Bea. Aí depois As Coisas do Mundo, que é uma bossa, na verdade é um samba. É um samba, mas é um samba tão lento que ele é um samba jazz, mas um samba jazz muito lento. Então ele parece ser uma bossa canção. Só que na segunda parte da música entram os tambores fazendo uma cadência de samba de roda do Recôncavo Baiano. Quem toca esse naipe de tambores é o Marquinho Lobo, que é baiano. Então eu disse, pô, bota por favor, um naipe de timbals, né? O timbals é o tambor da timbalada, um naipe de timbals
fazendo uma levada de Samba do Recôncavo. Cara, ficou. Aí a música mostra, aí tu percebe, pô, é um samba, não é uma bossa, é um samba mesmo, né? E o João Gilberto dizia, eu não sei o que é bossa nova, eu toco samba. Exatamente, tocou samba, né? Era o O, samba. o, E, se batiza depois, né? Quando tu faz a música, às vezes tu tá fazendo um gênero. Alguém pode rotular alguma dessas tuas músicas de outro gênero e tu vai. exato, é. E assim, e a letra ela tem inspiração num pensamento de um pensador francês, que é o Gilles Deleuze, que ao ser perguntado o que é ser de esquerda, né, ele fala que não existe governo de esquerda, que ele não sabe nenhum exemplo no mundo real assim, de o que seria esquerda, mas para ele ser de esquerda, independente do que as pessoas acham que é de esquerda, independente de como taxam esquerda ou direita de forma ideológica, a construção dele, do pensamento dele a respeito disso, eu acho mais interessante. Ele fala que esquerda é tu ir lá para longe, o teu olhar vai bem para além do horizonte e tu vai abraçando tudo e percebendo que tudo isso faz parte do mundo, que tudo isso precisa ser levado em consideração. Povo lá distante, que a gente vive numa grande comunidade global. Então não há como negar isso. Tu não pode colocar as vontades individuais acima dessa coletividade. Logicamente que nós temos vontades individuais e a gente vai se inserir na coletividade a partir da nossa individualidade. Mas a nossa individualidade deve sempre levar em conta a coletividade, desde as primeiras coisas. Tu sai de casa, tu já está encontrando pessoas, tem trânsito, tem a rua, tem a faixa de segurança, tu tem que parar na faixa quando tem um pedestre atravessando, né? E são tudo coisas que são responsabilidades básicas que, por exemplo, aqui em Portugal, na França, nos Estados Unidos, essa questão da faixa ela é muito mais grave, digamos assim, do ponto de vista legal, né? O cara atropelado pode ganhar uma indenização enorme, cobrar um troço, mesmo que saia só com um arranhão. Então, e ganha. Então, é um pouco diferente do que acontece no Brasil, mas isso acaba educando, né? O ideal é que não fosse nem necessário essa sanção, que não fosse necessário punir, que a pessoa tivesse consciência de que ela tem que agir assim, né? Então, eu procuro pautar minha vida dessa forma. Eu vou no supermercado, eu cumprimento o segurança que está ali, eu falo com todo mundo, mesmo aqui em Portugal, eu faço piada, faço pessoas dar risada, a gente conversa, então se comunica, né? Isso tudo faz parte de um abraço que tu está dando, né? Que a gente está compartilhando emoções, compartilhando as coisas, sorrisos, enfim. Se olhar de um ponto de vista mais amplo, a gente tem que olhar para a África, tem que olhar para as pessoas que estão passando fome na África. Eu, por exemplo, eu colaboro com os médicos sem Les Médecins Sans Frontières, né? Médicos Sem Fronteiras. Todo mês eu faço uma contribuição porque eles fazem um trabalho incrível, necessário, né? Indispensável de ajuda humanitária. Então, eu acho que eu tive no Congo, né, em 2011, eu vi o que é a pobreza que tem, os problemas sanitários, os problemas de tudo, de educação e de fome, né? E esgoto a céu aberto, assim, coisas horríveis. E tudo isso faz parte da humanidade. Como é que a humanidade está tá tão mal assim, né? E aí a canção foi feita a partir desse ponto de vista. E aí eu chamei a Joana Amendoeira, né, que é uma cantora, ela é principalmente fadista, mas ela canta outros gêneros e canta muito bem. Inclusive ela foi para o estúdio e gravou de primeira, assim, não teve... Ela entrou e gravou. Aí ela, vamos fazer outra? Assim, não precisa fazer nada, não precisa nem corrigir a afinação, não precisa fazer nada, está absolutamente perfeito o que ela fez. E ela entra exatamente nessa frase, eu estou cantando em português, as coisas do mundo se abrem num leque, igual para todos, e sem exceção, do fruto in natura ao modelo high-tech. Você pode ter porque o outro não. E ela, o olhar que se estende para além do horizonte, procure enxergar, aceitar e entender que mesmo distantes existe uma ponte.
que nos une a todos no mesmo querer. E é legal que seja com outro sotaque, com o português de Portugal, porque nisso tem um olhar daqui para lá e de cá para lá, e que isso a gente pode expandir para o mundo. Então essa canção ela tem esse intuito. E quando eu estava falando das diferenças enormes, eu vou pular duas faixas e vou falar de Amsterdã. Uhum. Porque Amsterdã, quando eu falo essa música, ela não é só uma declaração de amor a uma cidade chamada Amsterdã. É uma declaração de amor às cidades, de uma maneira geral, e à arte, né? Porque Amsterdã é uma cidade que transborda a arte assim, absurdamente. Então, lá tem boa parte da obra do Van Gogh, tem boa parte da obra do Rembrandt, tem boa parte da obra do Vermeer. Então, tu tem desde o barroco até o Banksy, até a arte pop atual, né? Então, tu passa por tudo isso e isso tá ali, transpira, a cidade transpira isso. Então, é também uma declaração, né, de amor à arte. E tem a coisa da urbanidade, da mobilidade, a questão da ciclovia. Então, a música já começa. As bicicletas flutuam e tal. E assim, além de ter um transporte público muito eficaz, né, os autobus, né, percorrem a cidade toda, além disso, ainda tem essa questão que muita gente usa realmente a bicicleta como forma de transporte para ir para o trabalho, para levar a criança no colégio, para uma série de coisas, né? Então, eu acho que isso é outra coisa interessante, está ali na música, uma declaração a isso. Isso. E tem a frase, né, com relação a isso, que fala assim, a ciclovia inspira poesia, é lindo de ver, se equilibrando na assimetria a mãe e o bebê. Essa frase, ela tem muitas camadas. A primeira camada é a camada só dessa imagem, né, que é imaginar uma mãe com o bebê dentro da ciclovia e tal. Mas, ao mesmo tempo, o que é essa assimetria? Essas assimetrias que eu estava falando das coisas do mundo, de tu ter uns países muito desenvolvidos e uns países muito subdesenvolvidos. Tá, desculpa, deu uma cortadinha ali, mas agora voltou. Tu tava terminando por Amsterdã, dessas diferenças, né? Aqui, por exemplo, a gente tem camadas de ciclovias que permeiam algumas partes, mas não atinge toda a cidade, né? Isso Não. não tem como, né? E não há o hábito também. Não há o hábito. Em Porto Alegre não tem esse hábito. E tem muita gente que é como a gente, quando eu era adolescente, a gente se referia à pessoa que só queria andar de carro, a gente chamava de gasolina. Essa menina é gasolina, então, você quer, só namora quem tiver carro. Né? Então a gente tinha essas frases da adolescência anos 70, eu estou me referindo. Né? Logicamente, hoje já não falaria dessa mesma maneira, esse vocabulário. Mas tem muita gente que é gasolina, que são pessoas que acham que o carro é a prioridade, que o carro, que a ciclovia incomoda, porque a ciclovia tira espaço dos carros e que não tem por que ter ciclovia numa cidade como Porto Alegre, por exemplo. Eu morava no Rio, eu fazia tudo de bicicleta, eu tinha carro, mas eu ia para reuniões de gravadora, tudo de bicicleta. Eu levava uma toalhinha, uma blusa para trocar. Eu chegava no local da reunião, entrava no banheiro, passava uma aguinha, me secava, trocava a camisa e ia para a reunião. Aí os caras assim, pô, legal ser artista. Pô, artista pode chegar de calção, de bicicleta e tal, sei que, pô. Então... Vamos agrupar aqui, porque, por exemplo, tem as em espanhol, são duas, né? Que é Ken Joe e Del Amor. Delas. E Manhana. Amanhã também. Não, amanhã nós já falamos, desculpa, é que amanhã nós começamos falando, é por isso. Sim. Não, são Del três. Amor, Del Amor foi composta em 2019 em Madrid, né? Eu fui lá a Universal MPG, o Universal Music Publishing Group, o MPG, organizou uma série de meetings para mim de composição, né?
sendo que alguns deles em Madrid. E a primeira sessão que eu tive foi com o Pedro Guerra, que é um super compositor nascido nas Ilhas Canárias, mas que tem uma carreira muito desenvolvida em boa parte do mundo hispânico, faz turnês no México super bem sucedidas e tal. É parceiro do Lenine também, né? Aquela música Tenho Miedo, Miedo, não sei o que, é dele. E eu cheguei lá, nós fizemos duas músicas. Uma que a gente saiu do zero e Del Amor, que ele tinha uma letras. Aí eu acabei acrescentando alguns versos também e aí fizemos a música no estúdio dele, já gravava, era tudo assim muito rápido, gravava e a minha mulher estava junto e fazia um making off assim em vídeo também. Então essa canção e ela ficou um tipo ela ficou parecendo ela é uma morna, na verdade, que a morna é um tipo de música do Cabo Verde, né? As Canárias estão ali meio próximas do Cabo Verde, então ele tem a familiaridade pela localização geográfica e eu tenho a familiaridade pela língua portuguesa, né, que é Cabo Verde se fala português. Sim. E daí o Kenny Joe para mim, a mais diferente das músicas que eu ouvi tuas, assim, das tuas composições, da música executada, é a mais diferente, assim, que eu ouvi, assim, dos últimos tempos, talvez. Sim. Isso também foi na mesma época, 2019. O segundo meeting que eu tive ou o terceiro, foi com dois colombianos, uma dupla de produtores, hitmakers. Eles fazem música para Juanes, para um monte de gente, né, da Colômbia e do México também, em geral. Assim, estão sempre no Grammy Latino com uma canção ou outra. E eu também fui para o estúdio deles e aí eu fiquei tocando violão, assim, né, do meu jeito e tal, papapá. E aí eles falaram, que vamos fazer, né? Eu disse, não, eu queria fazer um reggaeton. Eu queria fazer um reggaeton e tal, assim. Então, ele disse assim, então vamos fazer um reggaeton com essas tuas harmonias aí, essas harmonias de bossa nova. E realmente eram harmonias de bossa nova. E aí a música nasceu assim. O cara produziu na Bares, principalmente, produzia muito rápido, pegou o teclado, já botou uma levada eletrônica ali de reggaeton, e aí enquanto ele fez isso, botou, e eu já fiz a harmonização, coloquei os acordes e fui fazendo uma melodia, assim, mais ou menos criando, e aí eles foram criando juntos e tal, aí depois ele gravou, na base gravou um piano, e aí o outro mango deu a sugestão do refrão, era pá, pororó, pé, pororó. Eu até achei um pouco estranho isso, não tinha me dado conta do hit que era isso, porque eu não estou Sim, não é. acostumado a fazer hit assim desse calibre, tão hit, né? Tão hit latino-americano. E aí eu fiz a resposta, ele fez pé, pororó, e eu para, e ele de novo, pá, pororó, pé, pororó, e, pô, ficou um canhão assim né? Tanto que aí eu chamei a Georgina, que também é minha parceira musical numa outra música que está no Luz Acesa, que é Soy la Mujer de mi Vida. Uhum. Eu queria fazer essa música como um diálogo com uma cantora e tal, e chamei ela, e, pô, foi um acerto assim, tremendo. Aí no ano passado eu fui gravar o videoclipe em Málaga e, aproveitei e fiz um show lá também, numa casa de shows, e os donos da casa ficaram loucos e tal, já falaram com rádio, por causa da música, né? A gente tocando ao vivo, assim, a música, só de violão e duas vozes, e os caras já enlouqueceram. Pô, então tem que ouvir a gravação. E aí as rádios de Málaga já se interessaram pela música. Então já começou assim, o negócio com o pé direito total, né? Antônio Villeroy, depois dessa pausinha, desse intervalo, a gente volta. A gente estava fazendo um faixa-faixa, mas eu não quero dar o spoiler para todo o público. O público tem que. Eu queria só falar do lançamento, é 12 de maio, que sai em todas as plataformas, e depois dessa turnê, que vai ser turnê internacional, e agora o Brasil incluído na turnê internacional, né, Antônio? Conta para nós. Exato. Sempre eu saía do Brasil, né, para fazer turnê. Geralmente fazia
né, os primeiros shows aí, Porto Alegre, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, depois fazer algumas cidades do Nordeste e tal, enfim. E vinha para a Europa como visitante, né? Ficava um mês e meio por aqui, até que eu me dei conta, de uma certa forma, que o mercado aqui estava mais promissor para mim, na verdade. Até mesmo assim, do ponto de vista das rádios. No Brasil, só tem duas rádios que tocam minhas músicas comigo cantando. E, logicamente, tem outras rádios que tocam outros intérpretes, mas mesmo assim não são muitas mais. Já não tem mais tantas rádios que tocam Maria Bethânia, sabe, Ana Carolina, toca algumas Ana Carolina, tá, mas não é uma, né, Gal Costa. As rádios de perfil chamado adulto contemporâneo são cada vez menos numerosas no Brasil, e a gente tem mais rádio direcionada para o sertanejo, sertanejo universitário, pagode e tal. Enfim, no Rio Grande do Sul temos rádios que tocam regionalismo, que é muito importante. Felizmente, tem rádio que faça isso, né? Tocar a prata da casa. Mas, assim, no Brasil, eu tenho duas rádios, que é a FM Cultura, em Porto Alegre, e a Rádio Confidência, em Minas Gerais. Né? E, eventualmente, talvez alguma rádio aqui ou outra lá no Nordeste, que mas não tenho conhecimento. Agora, aqui na Europa, desde as rádios da Áustria, rádios da Espanha, e principalmente em Portugal. Por exemplo, a Rádio Antena 1, que é uma das mais importantes, né, de Portugal, ela adotou o meu disco, Banquete. Então, hoje começou hoje uma enorme promoção da rádio com o disco, né? Ele é um disco Antena 1, que eles chamam. Banquete é um disco Antena 1. Aí, além de spots diários, um número grande de spots diários falando do disco, gravados por eles, ainda eles escolheram 5 faixas para tocar. E essas 5 faixas, eles pediram para eu fazer um textinho assim, de 45 segundos de cada uma para tocar. Essa música eu fiz não sei o que, aí a música toca, enfim. E ainda tem os toques dos comentaristas, dos radialistas, né, dos apresentadores. Eu já dei 3 entrevistas nessa rádio, vou dar uma próxima na semana que vem. E essa é só uma delas. Tem outra rede que é Smooth, que toca mais jazz. Tem Smooth FM, Smooth Jazz e Smooth Bossa. Eles estão tocando a tal fotografia e as coisas do mundo, uma certa frequência também. Então, são 3 rádios tocando 2 músicas. E tem outras ainda, a RFI, que é a Rádio França Internacional, que tem uma agência aqui, que toca aqui e manda para a França também. Enfim, tem rádios em Málaga tocando Quem Como Eu, quer dizer, o disco está sendo muito bem cercado, né, desse ponto de vista, que é uma coisa que eu não tinha no Brasil, né? E também, assim, do ponto de vista da televisão nacional. Logicamente, em Porto Alegre, eu sou sempre muito bem recebido em todos os veículos. Eventualmente, quando eu vou ao Rio, faço alguns programas. Já fiz vários programas na Globo News e tal, né? Fui uma vez no Faustão, fui uma vez no Encontro. Mas aqui eu estou nos programas nacionais de TV a toda hora. É um tratamento um pouco diferente, até porque os portugueses eles não fazem a leitura que boa parte do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, faz a meu respeito, que eu sou um compositor. Quando eu lancei em 2006 o Sinal dos Tempos, que saiu pela uma grande gravadora, pela Warner, e a Ana Paula Romero, a mesma que continua trabalhando comigo até hoje, ela era assessora de imprensa da Warner. Ela fez um monte de entrevistas, eu passava. Teve 2 dias que eu fiz, tipo, sentado no lugar, as pessoas vinham me visitar, chegava lá de tarde, fazia. Depois tive mais 2 dias na Warner com o telefone. A pergunta que eu mais ouvi era: pô, você que era compositor, agora resolveu cantar? Eu digo: olha, eu até 2009, só eu cantava minhas músicas. Aí, em 2007, quer dizer, desculpa, até 1999. Em 1997, o Belchior e Ednardo gravaram o Sinal dos Tempos, parceria minha com o Bebeto, num disco do Ednardo. Foi a primeira música assim, gravada por artistas de grande projeção, que muito me orgulham, que são 2 baita compositores. Mas a partir de 99, com
2 músicas no disco da Ana, um monte de gente começou a me procurar, e pá, fiz parceria com o Ivan Lins, depois veio Bethânia e tal, enfim. Uma porção de gente. Quando chegou em 2006, eu estava muito mais trabalhando como compositor realmente, fazer shows eventualmente, mas não era assim o meu foco, né? E boa parte da imprensa especializada do Brasil nem sabia que eu tinha cantado um dia, porque o Brasil é imenso, o Brasil é muito grande, então não, vem um repórter de Manaus, por exemplo, ou da Paraíba, ou sabe, ou de Fortaleza, vinha conversar comigo e as perguntas eram essas: você sempre foi um compositor, é muito conhecido na ficha técnica dos discos, está ali o seu nome e tal, mas você resolveu cantar? Não, eu sempre, até 99, basicamente era eu que cantava. Depois aconteceu esse lance de muitas artistas me gravarem, mas eu estou só continuando o que eu sempre fiz, né? Só que agora por uma grande gravadora, e por isso chamou a atenção de vocês. Portugal não vê isso. Portugal não sabe disso. Portugal não me via como... Portugal, quando eu cheguei, me recebeu como artista, como cantor-compositor, não como compositor. Sim. Não como o cara da ficha técnica dos discos. Mas, assim, foi um tratamento um pouco diferente. E, logicamente, eu gostei disso. E eu vi assim, pô, tá propício de vir morar aqui e manter esses países onde eu trabalho geralmente, que é Áustria, Alemanha, França, Espanha, Holanda, Suíça, e agora estou voltando a fazer shows na Inglaterra que eu não fazia desde 1996, acho que foi a última vez que eu fiz um show na Inglaterra. Então estou retomando tudo isso, né? E o Brasil vai, ao invés de eu sair do Brasil para vir fazer show na Europa, eu vou sair da Europa para fazer show no Brasil. Quer dizer, o Brasil se insere dentro de um range maior, que é a turnê internacional, né? Qual é assim, aqui nós, 5 de julho, Porto Alegre, no... 7 de julho 7 no de Teatro julho, né? Bourbon. 7 de julho. 7 de julho. E depois, 13 de julho no Rio, aí 14 de julho e 15, Belo Horizonte, dia 18, São Paulo. Perfeito. E tem alguma coisa para se confirmar ainda no Paraná, Santa Catarina, mas se for isso que eu estou falando aí, já estou razoavelmente satisfeito. Senhoras e senhores, 12 de maio, eu não sei como o lançamento, né, é internacional, aquela meia-noite que é das plataformas, ele é a meia-noite europeia? Como é que é, Antônio? Me explica, para quando vai entrar para... Não, vai ser como o lançamento é pela Nikita, né, a distribuição, o lançamento é o meu selo, Peak Music, distribuição da Nikita Music Digital, que é uma empresa brasileira. Então, quando der a meia-noite do Brasil, né, já vão ser 4 da manhã aqui em Portugal, 5 da manhã na França, no restante da Europa. 5 da manhã lá, e vai ser o momento em que vai... Não dá. Esse é o momento em que vai ser lançado. Então, é meia-noite do Brasil, de quinta para sexta. 12 de maio, de quinta para sexta, 12 de maio, as 13 faixas do Banquete, esse disco maravilhoso, esse realmente é um prato assim para tu ouvir. Eu já estou ouvindo há alguns dias, porque a gente, nisso, os jornalistas têm uma grata assim de poder ver em primeira mão, né? Poder ver. Mas, assim como tu falou da Antena 1 fazendo, espero que as rádios brasileiras, eu já vi assim várias, assim, o tipo de música que vai para cada rádio, assim, na minha cabeça utópica, né? Antônio, muito obrigado pela entrevista, é sempre um prazer, e quero te ver pessoalmente em julho, né? Tô com saudade de ti, da tua... A tua pessoa aqui faz muita falta, mas eu sei que em Portugal essa valorização e essa forma de trabalhar, e até tu falaste bastante antes de ir, né? Foi uma decisão muito pensada. Então, quero te agradecer pela entrevista mais uma vez. Sempre um prazer conversar. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, queridão. Valeu. Obrigado. E todos dia 12 nas plataformas para conferir Banquete. E dia 7 de julho no Teatro Bourbon Country. Vamos lá. Já comecem a comprar ingresso, né? A venda do ingresso é no Uhu, né? Uhuu.com. Já tem uma boa parte da plateia baixa vendida ali. Garantam até me surpreendi que eu fui dar uma olhada lá. Garanta o seu ingresso. Já está ficando bonito.
Obrigado, Antônio. Beijo grande. Valeu. Deus. Tchau, Beijão. tchau.